Bem, pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre a internet, né? Alguns conceitos, definição do que seja a internet. E a literatura define isso como um conglomerado de redes em escala mundial, onde milhões e milhões de computadores estão interligados, né? Permitindo acesso a informações de todo tipo e, além disso, a transferência de dados. Esse conglomerado de redes carrega uma ampla variedade de recursos e de serviços, inclusive os documentos interligados pelos hiperlinks, melhor dizendo, da World Wide Web, que a gente conhece como www. Além disso, a infraestrutura para suportar o correio eletrônico e serviços de comunicação instantânea, né, como o Skype, por exemplo. Além disso, é possível se compartilhar os nossos arquivos. Vamos analisar agora, assim, superficialmente, algumas características dessa rede global, né? Se tem conhecimento que atualmente o número de internautas está em torno de 3 bilhões no mundo inteiro, e segundo dados divulgados pela União Internacional das Telecomunicações, um órgão que é vinculado à ONU, né, a Organização das Nações Unidas, esse número se expande rapidamente. No Brasil, o número de lares, de casas conectadas à internet chegou a 32 milhões de domicílios em 2014. Pela primeira vez, 50% do total das casas estão conectadas, conforme pesquisa do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, CETIC-BR. É algo fabuloso. Na questão da nomenclatura, né, a palavra internet, geralmente, tradicionalmente, se escreve com a primeira letra maiúscula, como um nome próprio, né, designando uma nomenclatura própria. Algumas organizações, no entanto, alegam que a primeira letra deve estar em minúsculo, internet minúsculo, né, e que o artigo a internet é suficiente para distinguir entre uma internet, né, usada em outras instâncias. Então, não se faz uma discriminação com letra maiúscula denominando uma rede mundial, mas sim a internet como sendo essa rede, né? Isso é uma questão só de nomenclatura que não interfere na questão das telecomunicações. Então vejamos, se escrevermos internet com letra maiúscula ou internet com letra minúscula, os significados podem ser diferenciados. Enquanto a internet com letra minúscula significa um conjunto de redes de computadores interligadas, a internet com letra maiúscula se refere à internet global, ou seja, aquela rede pública disponibilizada pelo protocolo de internet, pelo IP, como vocês conhecem. Dessa forma, há inúmeras internets com letra minúscula espalhadas por redes particulares, interligando empresas, universidades ou as casas de vocês. No entanto, existe somente uma rede única e global, o conjunto de todas as redes, a internet com letra maiúscula, ok? Vou falar agora para vocês um breve histórico sobre o surgimento da internet. Isso ocorreu na disputa da Guerra Fria entre os russos, a União Soviética e os Estados Unidos, com o lançamento do satélite Sputnik, que causou a criação da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada americana, conhecida como ARPA, em fevereiro de 1955, e tinha como objetivo obter novamente a liderança tecnológica perdida para os soviéticos durante a Guerra Fria. Essa agência, a ARPA, criou o Information Processing Techniques Office, o escritório de Tecnologia e Processamento de Informações, IPTO, a fim de promover a pesquisa, né, do programa Semi-Automatic Ground Environment, que tinha ligado vários sistemas de radar espalhados por todo o território americano pela primeira vez. Esse sistema de radares, ele servia para prevenir um ataque terrestre da União Soviética através do Alasca. No inverno, quando o mar congela, e é possível passar por ali com tropas a pé, inclusive carros blindados, e dessa forma promover um ataque terrestre à América do Norte. Então os americanos construíram essa rede para se proteger com medo que os russos os invadissem. Um pouco mais da história, né? O uso do termo Internet para descrever uma única rede TCP/IP, ou seja, Transmission Control Protocol e Internet Protocol, global, se originou em dezembro de 74 com a publicação do RFC 685, Response Time in Cross Network Debugging,
a primeira especificação completa do TCP, que foi escrita por Vinton Cerf, Eugen Dallau e Carl Sunshine, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A abertura dessa rede para interesses comerciais começou somente em 1988, ou seja, 14 anos depois. E o Conselho Federal de Redes dos Estados Unidos aprovou a interconexão para o sistema comercial naquele ano, e a ligação foi feita em meados de 1989. Então vejam que a internet é algo bastante recente no seu uso comum e comercial em todo o mundo. Vamos ver agora um pouco da história do nascimento da WWW, né? World Wide Web. A Organização Europeia para a Investigação Nuclear, a CERN, foi responsável pela invenção da World Wide Web, ou simplesmente a Web, né? Em 1990. O que numa primeira fase permitia apenas a cientistas trocar dados. Isso acabou por se tornar uma complexa e essencial web, uma rede interligando todo mundo. O principal responsável pela invenção chama-se Tim Berners-Lee. Esse sujeito ainda está vivo, fez uma entrevista recentemente na televisão contando essa história. Ele construiu o seu primeiro computador na Universidade de Oxford, onde se formou em 76. 4 anos depois, em 1980, se tornou consultor de engenharia de software da CERN e escrevia o seu primeiro programa para armazenamento de informações, que se chamou Enquire, e que, embora nunca tenha sido publicado, foi a base para o desenvolvimento da rede mundial na web. Continuando a nossa história da web, em 89 ele propôs um projeto de hipertexto que permitia às pessoas trabalhar em conjunto, combinando o seu conhecimento numa rede de documentos. A gente chama hoje de crowdsourcing. Foi esse projeto que ficou conhecido como a World Wide Web. A web funcionou primeiro dentro do CERN e no verão de 1991 foi disponibilizada mundialmente. Eu pessoalmente conheci a web em 1992. Em 94, Berners-Lee criou a World Wide Web Consortium, onde atualmente assume a função de diretor. Mais tarde, e em reconhecimento dos serviços prestados para o desenvolvimento global da web, Tim Berners-Lee, atual diretor do World Wide Web Consortium, foi nomeado cavaleiro pela Rainha da Inglaterra. Vejam então a importância que isso teve para os negócios do mundo inteiro. Com o passar do tempo, no decorrer de toda a década de 90, a internet conseguiu, com grande sucesso, acomodar a grande maioria das redes públicas que já existiam, né? Durante a década de 90, estimou-se que o crescimento da internet era de mais de 100% ao ano. Com um breve período de crescimento explosivo entre 96 e 97, momento em que o mundo inteiro se integrou a essa rede, se conectando, provocando então o seu desenvolvimento em nível comercial nunca, jamais visto anteriormente em nenhum setor da comunicação mundial. Bom, atualmente essa rede ela tem várias formas de ser acessada, né? Os meios de acesso direto à internet são a antiga conexão dial-up, que em muitos países ainda é utilizada, eu também cheguei a utilizar aqui no Brasil, que é aquela conexão por rede telefônica. Também, hoje vocês conhecem mais, né, que é a banda larga, né, com cabos coaxiais, com fibra ótica ou cabos metálicos. Há também a possibilidade de uma conexão via Wi-Fi, que é a rede sem fio, através de ondas de rádio transmitindo a internet. Existe também uma comunicação chamada WiMAX, que talvez vocês não conheçam, que é uma rede Wi-Fi de longo alcance, né? Uma rede Wi-Fi tem um alcance de 10, 15, 20 metros, no máximo 30 metros. Uma rede WiMAX tem um alcance de até 50 quilômetros. Então, já há cidades no Brasil experimentando esse tipo de transmissão para que o município, né, enfim, ofereça uma ligação de internet sem fio para todos os seus cidadãos. Pode ser conectado também por satélite, por telefone celular, com tecnologia 3G e 4G. Também há outras que estão sendo desenvolvidas que provavelmente em breve nós iremos conhecer. Neste mapa eu procurei trazer para vocês, né, uma demonstração da difusão da internet no mundo inteiro. No ano isso aí de 2009, isso aí deve ter se expandido bastante até agora. Vejam que a parte mais escura do mapa 100 milhões de usuários ou mais. Então vejam lá a América do Norte todinha, a Ásia, a Europa, a Índia, a China, a Oceania,
né, com uma capacidade de uso de internet fabulosa, né? A probabilidade é que o próximo passo seja o continente africano, que ainda está um pouco desconectado, vamos dizer assim, dessa rede, mas que pouco a pouco vai se interligar. Provavelmente, na próxima década, o mundo inteiro, todos os países terão milhões e milhões de usuários, fazendo com que a internet, então, domine o planeta como um todo. Então, tentando traduzir um pouco aquela visão do mapa anterior, vamos olhar por região, né? 41% dos usuários de internet do mundo inteiro estão na Ásia. Claro, os países mais populosos estão lá, né? 25% estão na Europa, 16% dos usuários estão na América do Norte e somente 11% na América Latina e Caribe. 3% na África e 3% no Oriente Médio e 1% na Austrália. Então vejam como tem muito espaço ainda para crescimento, né? A questão da Austrália se refere ao tamanho do território, né? A Austrália é um continente praticamente gigantesco e a quantidade de pessoas que vivem lá é muito pequena, então dá essa relação, né, em função do vasto território. As tecnologias da internet se desenvolveram espantosamente nos últimos anos. Com isso, hoje há uma facilidade e há uma disponibilidade para o desenvolvimento de comunicação de softwares para todos os idiomas mais utilizados. No entanto, ainda existem alguns problemas, alguns erros de compatibilidade de caracteres, por exemplo, que na rede é conhecido como Mojibike. É a exibição incorreta de caracteres de línguas estrangeiras, conhecido também como Kriakosiabre. Isso é um erro de interligação de caracteres que está sendo corrigido e provavelmente muito em breve isso não ocorrerá mais. Vamos ver um pouco agora sobre os serviços que nós podemos usufruir na internet, né? Por exemplo, um arquivo de computador pode ser compartilhado por diversas pessoas através da internet. Vocês sabem disso, né? Pode ser carregado num servidor web, caracterizando um único local de fonte para conteúdo. Vejam, cliquem aí na seta, vão lá para o final, vamos falar sobre crowdsourcing, né? Também pode ser compartilhado numa rede. Nesse caso, o acesso é controlado por uma autenticação. E uma vez disponibilizado, o arquivo é distribuído por várias máquinas, constituindo várias fontes para um mesmo arquivo. Então é dessa forma que as pessoas conseguem trabalhar à distância, por exemplo, na empresa Google ou na empresa Microsoft, né, que tem desenvolvedores de produtos e serviços espalhados pelo mundo inteiro. Mesmo que o autor original do arquivo já não disponibilize, outras pessoas da rede que já obtiveram o arquivo podem disponibilizá-lo, né? Então compartilhem esse arquivo. A partir do momento que a mídia é publicada, perde-se o controle sobre ela. Vejam um pouquinho lá no final o que é um crowdsourcing, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre a transmissão de mídia, né? Difusoras de rádio e de televisão utilizam a internet para suas transmissões de áudio e de vídeo ao vivo. Estes provedores, essas máquinas, têm sido aderidos a uma grande variedade de difusores que usam somente a internet, que nunca obtiveram licenças de transmissão. A variedade de transmissões de materiais, né, também é muito maior. Essas técnicas, usando equipamentos simples, permitem que qualquer um com pouco controle de censura ou licença, né, possam difundir materiais audiovisuais numa base mundial. Isso é um problema de segurança, né, e de controle que está fugindo às autoridades no mundo inteiro e é uma grande preocupação atualmente. Vamos ver agora um pouco sobre o impacto social que essa rede mundial tem provocado. A internet tem possibilitado a formação de novas formas de interação, de organização e de atividades sociais, graças a essas características, né, com o uso e o acesso muito difundido pelo mundo, como nós já vimos naquele mapeamento anterior. Redes sociais como Facebook, MySpace, Orkut, Twitter e outras que surgem a todo momento têm criado uma nova forma de socialização e de interação entre as pessoas no mundo inteiro. Estes usuários que fazem uso desses serviços são capazes de adicionar uma grande variedade de itens às suas páginas pessoais e de indicar interesses comuns e de entrar em contato com outras pessoas de uma forma que jamais aconteceu na história da humanidade anteriormente. Outra questão bastante interessante que nós vamos ver através da empresa digital, né, é a questão do marketing. A internet também se tornou um grande mercado para as empresas. Algumas das maiores empresas do mundo hoje em dia cresceram tomando vantagem da natureza eficiente do comércio eletrônico e da publicidade
a muito baixo custo via internet. Então, marketing de internet, também conhecido ou referido como iMarketing ou e-marketing, web marketing ou marketing online, ou também chamado de e-marketing, é o marketing de produtos e serviços na internet. Este e-marketing tem a sua base no e-commerce, né? Comércio eletrônico via internet, seja esse business to business ou business to consumer, ou seja, de empresas para empresas ou de empresas para consumidores diretamente. Vamos ver agora um pouco a questão da ética na rede de comunicações global, né? A disponibilidade das informações que são oferecidas na internet realmente provocaram uma globalização muito rápida, né? Muito benéfica para todo mundo, mas também proporcionou, né, uma interferência de informações entre culturas distintas, influenciando as pessoas na sua forma de pensar, né, na sua forma de agir. Isto pode e tem acarretado tanto uma melhora quanto um declínio dos conceitos da nossa sociedade. Essa praticidade em se disseminar informações na internet contribui para que as pessoas tenham acesso a elas de uma maneira muito rápida sobre diversos assuntos e diferentes pontos de vista. Então, podem ver que há tudo que é tipo de arquivos e de informações e de vídeos sendo divulgados na internet. No entanto, como vocês bem sabem, né, nem todas essas informações que são encontradas são verdadeiras, né? Tem muito fake. Existe uma grande força no termo liberdade de expressão quando a gente fala na internet. Isso possibilita que qualquer pessoa possa publicar qualquer tipo de informações, inclusive falsas, sobre qualquer assunto. E isso prejudica, de alguma forma, a consistência dos dados que são disponibilizados na internet. Então, por isso é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês quando usarem a Wikipédia. Como é um crowdsourcing, nem tudo que está lá está correto. Nesse consenso, o usuário da internet deve ter pelo menos um pouquinho de ética, né, e colaborar para o seu desenvolvimento. Os usuários podem colaborar tanto publicando informações úteis ou melhorando informações já existentes, quando preservando a integridade desse conjunto. Então isso é muito importante hoje em dia. Com isso, há a oportunidade de se promover vários crimes via essa rede global, né? Muitos deles estão associados ao abuso sexual infantil, envolve a prostituição e a divulgação de fotos pornográficas de menores. Isso é uma coisa que é uma preocupação no mundo inteiro. Também tem sido constantes problemas sobre difamação, né, em sites de relacionamento, bem como a apologia a atos ilícitos, né, consumo de drogas, etc. Além também da divulgação de mais diversos tipos de preconceito. Outra questão importante refere-se aos crimes bancários e financeiros praticados via internet. Sugiro a vocês que assistam um vídeo que eu coloquei, que disponibilizei para vocês aí na nossa página, sobre carteiristas eletrônicos. É um vídeo feito em Nova York, está em espanhol, que mostra como é fácil se copiar dados das pessoas hoje em dia. Atualmente, no entanto, os crimes mais usuais nessa rede incluem envio de e-mails com pedidos de atualização de dados bancários ou de senhas. Provavelmente vocês recebem isso diariamente, né? Cuidado com esse tipo de informação. Do mesmo jeito, da mesma forma, e-mails referentes a listas negras ou falsos prêmios, né, também são práticas muito comuns na atualidade, bem como o envio de arquivos anexados, quando você abre e incorpora no seu computador um spyware, né, um programa que vai ficar transmitindo dados a uma pessoa, uma fonte remota, que pode copiar senhas, né, da sua máquina, informações importantes que você guarde no seu computador. Então temos que ter muito cuidado com isso. Neste aspecto, né, o Brasil ainda carece de uma base de dados centralizada e oficial sobre os ataques digitais. No entanto, levantamentos vários demonstram que estes crimes são cada vez mais numerosos, né? Informações do Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Segurança, o CRT-BR, indicam que de 2013 para 2014 o número de notificações de cyberataques reportadas à entidade aumentou 197%. 352.925 incidentes, né, desse número para 1.047.000, a maioria absoluta, 44%, composta de tentativas de fraudes. Então vejam que isto é realmente uma grande preocupação na atualidade. Vamos falar aqui sobre a definição dessa fonte crowdsourcing, né? Isso é um modelo de criação ou de produção
que conta com a mão de obra, com pessoas, através de conhecimentos coletivos para desenvolver soluções e criar produtos, né? Um exemplo que podemos dar disso é a Wikipédia. Wikipédia é uma enciclopédia, né? Wiki em havaiano significa rápido e pédia vem da palavra original enciclopédia. Então é uma enciclopédia rápida feita por várias mãos. Até meados desta década, a moda era o outsourcing, né? As empresas se perguntavam: para que eu vou ter o trabalho de fazer algo que outra empresa faz melhor e mais barato? A terceirização. Então contratavam essas empresas. Inúmeras empresas de outsourcing foram surgindo com diversas soluções e com preços diferenciados. Agora, para quem a empresa terceiriza esse serviço? Como saber qual é a melhor? Quanto tempo gastar procurando por essas empresas? Então isso era um problema que é difícil de solucionar. No modelo do crowdsourcing, a empresa consulta a nuvem, a crowd, né? E de produção, anuncia seu problema e determina um preço. Este processo tem o nome de broadcasting. As pessoas e empresas desta nuvem surgem com as propostas ou com a solução pronta e você pode dessa forma escolher a melhor. Essas soluções podem vir desde amadores, pessoas que não têm empresas, né? Pessoas que têm conhecimento, até os mais experientes e expertos no mercado. Com a internet ficou fácil de organizar essas comunidades, daí vem a sua popularização. A ideia ainda não é muito popular aqui no Brasil, mas muito difundida nos Estados Unidos e na Europa. Vamos falar aqui sobre a definição dessa fonte crowdsourcing, né? Isso é um modelo de criação ou de produção que conta com a mão de obra, com pessoas, através de conhecimentos coletivos para desenvolver soluções e criar produtos, né? Um exemplo que podemos dar disso é a Wikipédia. Wikipédia é uma enciclopédia, né? Wiki em havaiano significa rápido e pédia vem da palavra original enciclopédia. Então é uma enciclopédia rápida feita por várias mãos. Até meados desta década, a moda era o outsourcing, né? As empresas se perguntavam: para que eu vou ter o trabalho de fazer algo que outra empresa faz melhor e mais barato? A terceirização. Então contratavam essas empresas. Inúmeras empresas de outsourcing foram surgindo com diversas soluções e com preços diferenciados. Agora, para quem a empresa terceiriza esse serviço? Como saber qual é a melhor? Quanto tempo gastar procurando por essas empresas? Então isso era um problema que é difícil de solucionar. No modelo do crowdsourcing, a empresa consulta a nuvem, a crowd, né? E de produção, anuncia seu problema e determina um preço. Este processo tem o nome de broadcasting. As pessoas e empresas desta nuvem surgem com as propostas ou com a solução pronta e você pode dessa forma escolher a melhor. Essas soluções podem vir desde amadores, pessoas que não têm empresas, né? Pessoas que têm conhecimento, até os mais experientes e expertos no mercado. Com a internet ficou fácil de organizar essas comunidades, daí vem a sua popularização. A ideia ainda não é muito popular aqui no Brasil, mas muito difundida nos Estados Unidos e na Europa.